Bom, então vamos dar continuidade aqui depois desse breve intervalo, né? Falando agora sobre encefalites virais, né? Então, existem vários agentes etiológicos, né, para essas encefalites virais. Inclusive, existem algumas que não são virais, né, que são causados por prions. Oi, pode falar. Professora, normalmente, só como a gente, no caso, vai ter contato normalmente com os alunos, né, muitos colegas daqui com certeza vão trabalhar voltados para vestibular e tal. Uma dessas profilaxias que está escrito aqui é a eliminação dos cães de rua. Tipo assim, no caso, de repente, muitas vezes os caras pedem, né, muitas bancas ou universidades, ou no caso Enem, talvez possa até pedir, de repente, coloca como uma das alternativas de profilaxia, aí às vezes tem essa situação da palavra em si, eliminação, parece um negócio assim muito, talvez muito forte, voltado É verdade. de morte e tal. Inclusive, eu já, algumas vezes, estudando para vestibular, eu conversava com os professores em relação a isso de entender, assim, quando eles falavam, por exemplo, de erradicar o mosquito Aedes aegypti. Aí, tipo assim, você tendo, perdão, um pouquinho de conhecimento biológico, às vezes, ou um mínimo, na verdade, né, você percebe, assim, que de repente eliminar uma espécie, você, queira ou não, está causando dano para a natureza, né? Então, nesse tipo de repente, tipo de caso, uma alternativa, essa eliminação dos cães de rua, não parece um pouco, sei lá, um pouco até, como eles prezam muito pela questão de direitos, sei lá, vamos falar de Dos direitos. animais, né? Na realidade, seria uma campanha para colocar os cães em abrigos, né? Como Pois é. existem muitos abrigos e tal. Acho que a palavra está um pouco radical demais aí. É no texto que está Tá, controle e profilaxia. É porque, na verdade, eu estou acompanhando por aquele material, sem ser o PowerPoint, aquele material no a Word. apostila, né? Isso, Aham. apostila. Eu acho que eu vou dar uma melhorada aí nesse texto, que realmente foi uma palavra muito radical. Seria, na realidade, colocar esses cães em abrigos, né? Ter o controle Isso, desses cães. isso, Controle da exatamente. natalidade também é uma forma. Obrigada Aham. pela lembrança, que faz tempo, na Não, por realidade, que eu nada. nem leio esse material. Tá, sem Aí eu estou problema. utilizando e estou só reproduzindo para os alunos, mas você tem toda a razão. Realmente é algo muito radical, até porque eu sou totalmente contra qualquer tipo de. Com certeza. Tá ótimo. Obrigado. Tá. Então, bora lá. Voltando aqui na parte das encefalites, né? Então, existem várias encefalites de etiologia viral. E quem for aí pegar o assunto do seminário dos prions, né, vai ver também que existem vários tipos de encefalite que são também causadas por prions. Então, o que é uma encefalite? A encefalite é a inflamação do tecido nervoso, né, do tecido cerebral, no caso. Geralmente, as encefalites virais, elas são transmitidas por picadas de mosquitos e carrapatos, né, principalmente. Os sintomas iniciais, mais uma vez, né, são muito inconclusivos em relação a diagnóstico, né, diagnóstico clínico é praticamente impossível, né. Geralmente, os sintomas mais frequentes são a dor de cabeça, sonolência e febre. Vômitos e rigidez na nuca são sinais menos frequentes, de uma infecção do cérebro e da medula espinhal, mas eles podem ocorrer também. Em seguida, começam a aparecer geralmente os indícios de comprometimento neurológico, no caso, tremores musculares, confusão mental, convulsões e, posteriormente, coma. E, ocasionalmente, braços e pernas também ficam paralisados. Então, vai depender muito, né, aí da parte, né, do cérebro que está sendo mais afetada pela inflamação. A profilaxia é geralmente o combate, né, aos artrópodes vetores ou o controle desses artrópodes, e ainda não existem vacinas, mas são doenças, assim, relativamente raras, né, de acontecer. Em alguns casos na história surgiram alguns surtos, né, como a gente pôde observar, principalmente nos Estados Unidos, que tem muitas áreas rurais, né, muitas áreas que geralmente esses vírus acabam chegando na espécie humana, mas que geralmente acometem animais. Aqui no caso, a rubéola.
A rubéola também é provocada por um vírus do grupo togavírus, do gênero rubivírus. A transmissão também ocorre por gotículas contaminadas do vírus, né? Geralmente essa transmissão ocorre entre 7 dias antes do sintoma e 5 dias depois do aparecimento das manchas vermelhas na pele. O período de incubação varia de 16 a 18 dias, mas também é uma doença benigna, né? Com sintomas leves e sem maiores agravamentos. O modo de infecção se dá após a penetração do vírus, né, na mucosa do trato respiratório, multiplicação do tecido linfóide nasofaríngeo, então ele se dissemina pelos vasos linfáticos, se distribuindo nos linfonodos regionais. Oi, pode falar. Quando você diz doença benigna, qual a diferença de uma doença benigna para uma maligna, já que toda doença naturalmente causaria alguma coisa ruim para alguém? A benigna, na realidade, ela tem uma baixa letalidade, enquanto a maligna ela já tem uma alta letalidade, certo? Ah, tá ótimo. Obrigado, senhor. Não é que seja benigno, né? É que ela não é tão maligna, tá? Pois é. Obrigado. Então, em relação aos sintomas, né, da rubéola, a rubéola, ela deve ser combatida principalmente pelos problemas que podem causar em recém-nascidos, né? No indivíduo adulto, então, como eu falei, ela é realmente benigna, ela não causa tantos problemas. Então, os sintomas são geralmente dor de cabeça, febre baixa, aumento das glândulas do pescoço, aqui nessa região, né? E os famosos exantemas, então, é uma doença exantemática, ou seja, uma doença que provoca essas manchinhas na pele. Essas manchas, elas são consequência, né, de rompimento de vasos capilares na superfície da pele, e essas manchas normalmente elas desaparecem depois de 2 a 3 dias e geram uma forma leve. Ela pode ser diferenciada da dengue, né, porque a dengue ela tem aquele cansaço, né, que é muito característico, enquanto a rubéola não provoca tanta fadiga assim, e também a dengue tem a característica da dor retroocular, enquanto que a rubéola também não tem. Oi, alguém queria falar mais alguma coisa? Professora, só a título de curiosidade, porque a gente falou agora há pouco da febre amarela, a febre maculosa, ela é viral também não? Febre maculosa, se eu não me engano, ela é bacteriana, né? Eu nem Ela é recordo. transmitida pelo carrapato estrela. Febre maculosa. Febre maculosa, ela é bacteriana, é causada por rickétsias. É transmitida pelo carrapato também. É bacteriana, é isso mesmo. Sim, então voltando aqui, né, a profilaxia da rubéola. A vacina, né, ela tem um excelente grau de proteção, sendo que essa vacina, ela deve ser obrigatória nas mulheres em idade fértil, né, a partir da puberdade, elas já podem receber a vacina contra a rubéola, justamente porque, né, o perigo maior é em tecidos em formação. Então, esse vírus, ele tem uma afinidade, ele, como eu falei anteriormente, ele não causa, né, muitos problemas no indivíduo adulto, imunocompetente, mas ele pode provocar doenças sérias, chegando a prejudicar os tecidos em formação, no caso do feto, né? Então, geralmente, a mulher, quando ela adquire a rubéola, durante a gravidez, né, esse vírus ele consegue atravessar a barreira placentária, consegue se instalar nos tecidos em formação do bebê, né, na organogênese, provocando uma série de problemas irreversíveis, como surdez, cegueira, né, retardo mental, justamente por conta, por conta desses perigos, né, é que a rubéola
a identificação, né, de GG e IgM para rubéola, ela ela faz parte, né, dos exames de rotina do pré-natal, tá? Então, justamente, a vacinação, ela deve ser principalmente reforçada, né, nas mulheres em idade fértil. Oi. Quem chamou? Alguém chamou? Não? Então, justamente esse vírus da rubéola, ele é um vírus muito que tem afinidade, né, por esses tecidos em formação. Então, as campanhas de vacinação, elas estão voltadas principalmente, né, para mulheres na idade fértil, justamente para evitar esse tipo de problema futuro. Durante o pré-natal, a mulher ela deve fazer vários tipos de exames, né, dentre eles o citomegalovírus, a toxoplasmose, a rubéola e agora o HIV também é obrigatório. O HIV, no caso, justamente para, caso haja necessidade, né, de administrar o coquetel no bebê, no caso também da rubéola e da toxoplasmose, porque são micro-organismos que prejudicam o desenvolvimento embrionário e fetal. Já a gripe, né, gripe, o vírus aí muito comum, todo mundo conhece, todo mundo já teve, várias vezes durante a vida, né. Lucas, quer falar alguma coisa? Não, rapidinho, só voltando um pouco lá sobre rubéola que você falou, eu coloquei transmissão vertical aqui, mas de fato eu não tenho uma certeza, então, transmissão vertical é mesmo congênita, e é esse o caso que acontece com a rubéola? A rubéola, o bebê já nasce com a rubéola, e a rubéola congênita. A transmissão vertical é aquela que acontece de mãe para filho, não necessariamente toda doença com transmissão vertical, ela é congênita, ela pode acontecer após o nascimento, né, a criança, como no caso do HIV, né, o HIV, ele não atravessa a barreira, por incrível que pareça, ele não atravessa a barreira placentária, enquanto que o da rubéola, ele atravessa, né, então, no caso do HIV, a transmissão acontece mesmo durante o parto, enquanto que na rubéola, não, o vírus, ele consegue, né, chegar nos tecidos do bebê em formação. Então, a doença, ela é uma doença congênita, ou seja, a criança já nasce com aquela doença por conta, né, dos problemas que ele teve durante a gravidez. Mas todos os dois, eles representam transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho, né, durante a gravidez ou durante o parto, certo? Ah, entendi. É porque alguns professores colocavam como sinônimo isso, aí eu ficava um pouco, né, para ter saber desses detalhes, né, na verdade. Isso. Nem toda transmissão vertical, ela gera uma doença congênita, mas toda transmissão que acontece da mãe para o filho, durante a gravidez ou o parto, ela representa a transmissão vertical, certo? Tá ótimo. Obrigado, senhor. Então, no caso da gripe, né, uma doença muito comum, também é benigna, porque dificilmente leva à morte, né, um vírus sazonal, inclusive, muito mutante, muito variável, por isso que todo ano tem campanha de vacinação nova contra a gripe, então são novas vacinas que acabam sendo desenvolvidas, baseadas em vírus que sofreram mutações, né, então existem vários tipos de vírus, influenza, que provocam, né, a gripe, como vírus influenza e para-influenza. A transmissão acontece, como todo mundo já sabe, né, contato direto através do aparelho respiratório, gotículas presentes no ar, objetos, né, compartilhados, copos, talheres. O período de incubação dele é de 36 a 48 horas, então é um período de incubação relativamente curto. Você entra em contato num dia, cerca de 2 dias depois você já apresenta, né, os primeiros sintomas. É difícil de você conseguir identificar de quem, né, você acabou contraindo a gripe, até porque é uma doença muito comum, né? Mas isso não quer dizer, né, que se você entrar em contato com uma pessoa gripada, você vai desenvolver
você vai acabar contraindo a gripe, desenvolvendo a gripe. Isso acontece por quê? Porque o seu sistema imunológico, né, consegue eliminar o vírus antes de que aconteça o aparecimento dos primeiros sintomas. E isso não quer dizer que você não seja capaz de transmitir, porque mesmo você sem sintomas, você transmite, que é exatamente o que a gente observa acontecendo no caso da Covid-19. Oi, pode falar. Assim, eu acho que deve ter acontecido com algumas pessoas, pelo menos comigo, acontecia muito. Quando a gente ia bastante para o IF, às vezes a gente ia mais cedo, aí eu não sei se isso tem alguma relação, mas às vezes saía cedo, por exemplo, aí você pegava um sol do caramba, depois ia para o ar-condicionado, depois voltava, pegava à noite, não sei. E aí muitos dias depois você sentia gripe. Isso tem alguma relação com o modo de infecção da gripe? Porque isso acontecia bastante comigo, essa questão de mudança de clima, vamos dizer assim. Vamos entender direito o que está acontecendo. A gripe, ela é uma infecção provocada por um vírus, certo? Diferente daqueles sintomas que a pessoa que tem uma rinite apresenta, certo? Aqui em casa eu tenho 3 com rinite, eu sou a única que não tem nada dessas coisas. Os meus 2 filhos e meu marido, todos têm problema de rinite. Então tá todo mundo isolado aqui em casa, a gente não tá tendo contato com nenhuma outra pessoa. E de vez em quando eles amanhecem com o nariz escorrendo e espirrando e com muita coriza e lacrimejando, ou seja, eu sei que não é gripe. Por quê? Porque eles não entraram em contato com ninguém que tivesse tido a gripe. Né? Então, esses sintomas relacionados, sintomas alérgicos, na realidade é uma reação alérgica que eles estão tendo, né, devido a essa mudança de temperatura. Então, você tem que parar para analisar se realmente você estava apresentando gripe ou se você estava apresentando alguma reação alérgica devido a essa variação brusca de temperatura. Certo? Qual é o sintoma da gripe? É justamente a febre, a dor de cabeça, dor no corpo, moleza e perde apetite, às vezes perde o olfato e paladar, né, que aí todo mundo diz, é Covid. Não, tem muita gente que qualquer gripe perde realmente o olfato e paladar. Né? Então não dá para a gente realmente identificar se é gripe ou se é Covid ou não. O que vai identificar justamente né, a identificação do RNA viral, que é o RT-PCR, ou até mesmo uma sorologia. Agora eu te pergunto, realmente você sentia todos esses sintomas da gripe, com febre, com dor de cabeça, com moleza no corpo e todos esses sintomas? Se sim, então não foi propriamente a mudança de temperatura que provocou isso. O que provocou é que em algum desses momentos você entrou em contato com uma pessoa que realmente estava gripada. Não necessariamente a pessoa estava com sintomas gripais, como eu falei, né? A pessoa ela pode não ter o sintoma, mas ela pode transmitir também, certo? Tá ótimo, professora. Muito obrigado. Eu imagino que tenha sido por isso mesmo, a questão de uma rinite alérgica ou algo do tipo. Por causa do sedentarismo, mas tudo bem, obrigado. Exato, pode acontecer, né? Eu tô com uma gripe leve, porque o meu nariz está só coçando, escorrendo. Não, na realidade não é gripe, né? É uma alergia. Então aí a pessoa tem que se analisar, né? Se conhecer e verificar realmente até que ponto é realmente uma gripe ou não. Aqui em casa, os meus 3, de vez em quando, eles aparecem com esse negócio. Né, nariz escorrendo e tossindo muito, espirrando muito, aí eu pego logo o termômetro, fico medindo logo todo mundo, pega a pistola, né, medindo todo mundo para ver se realmente, e nunca desenvolveram febre, justamente porque é realmente a rinite. Então, essa mudança de temperatura, essa mudança brusca, né, ela é muito, faz com que o organismo realmente se predisponha a isso, mas só que normalmente a rinite, como ela é um processo alérgico, ela geralmente tem um agente desencadeante. Esse agente, ele geralmente é a poeira, né, ou são ácaros presentes no ambiente, ou determinado lá no IFPA, por exemplo, quem lembra de usar aquele laboratório 3, sabe que aquele laboratório 3, ele tem um cheiro, né, característico devido aos animais que estão presentes lá no laboratório, então, pode ter sido por conta dessas situações. Na biblioteca, por exemplo, a biblioteca é um ambiente
que é extremamente úmido, né, e que tem muito livro. E a gente sabe que o papel, né, a celulose, ela também é uma fonte para proliferação de fungos, que também é muito, muito propícia, né, para proliferação de fungos. Então, existem vários ambientes aí que estão altamente sujeitos, né, a desencadear essas reações alérgicas. Aí vai depender, né, do indivíduo. As próprias salas de aula, né, tinham um cheiro característico. Enfim, as salas de aula, eu até nem digo, na verdade, eu não senti muito, assim, isso nas salas de aula, porque as salas de aulas, elas são limpas periodicamente, né, mais até que os laboratórios, eu acho, né, mas os Carapanãs, realmente, é uma tristeza, realmente, lá a situação. E aí o risco, né, eu tenho certeza absoluta que a zika que eu contraí na época daqueles surtos foi lá no IFPA. Tenho certeza absoluta, foi horrível. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, em relação à gripe, né, ela é uma doença viral e ela só consegue ser transmitida através desse contato, né, de contato com gotículas ou contato com objetos contaminados. Então, se você desenvolveu gripe mesmo, com certeza você entrou em contato com alguém que já estava gripado. Assim como se você desenvolveu a Covid-19, você entrou em contato com alguém que tinha Covid. Mas eu não sei de ninguém. Então, a pessoa, ou ela estava assintomática, ou ela teve sintomas leves, né, que a gente não pode esquecer também que a gente está num período, né, chuvoso, apesar de que hoje não choveu, mas a gente está num período que tem uma certa quantidade de chuva, né, o período sazonal, que é o período das nossas viroses comuns. Então, as viroses comuns, elas continuam aparecendo, né, e aí elas acabam se mesclando, se confundindo, se misturando com mais esse vírus aí que está prendendo todo mundo dentro de casa, né? Então, o modo de infecção da gripe, o vírus ataca. O vírus, na realidade, o vírus da gripe, ele tem uma série de receptores para diversos tipos de tecidos, né? Só que o nosso sistema imunológico, ele é perfeitamente capaz de eliminar esse vírus antes dele se instalar com mais força em determinados outros tecidos, né? Então, normalmente ele ataca os tecidos das vias aéreas superiores, raramente ele atinge os pulmões, porém, os pulmões, eles podem acabar se comprometendo, não com o vírus propriamente dito, mas com bactérias da nossa flora normal, né? Então, o que acontece com as bactérias? As bactérias, elas necessitam de um meio de cultura que precisa ser rico em substâncias orgânicas, certo? Para que ela consiga sobreviver. Já o vírus não, o vírus ele só consegue se multiplicar em tecidos vivos, né? Ou seja, no nosso corpo, né? Em algumas células do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa está gripada, se ela não tem o repouso suficiente, a alimentação suficiente, o descanso suficiente, ou seja, se ela não fornecer condições adequadas para o organismo se defender desse vírus, isso pode acarretar infecções secundárias, que é justamente a pneumonia que pode gerar, né, que pode acontecer após uma gripe, um período de gripe. Aí o pessoal diz, pneumonia é gripe mal curada. Será que é verdade? Está relacionado, né? A pneumonia geralmente está relacionada com uma gripe. A gripe foi curada, só que a pneumonia não. Então, o que é a pneumonia? É a infecção dos pulmões, né? Então, o que a gripe vai fazer? A gripe vai fazer com que todo aquele nosso sistema, né, respiratório produza uma grande quantidade de muco. Esse muco, ele vai servir ele é uma resposta inflamatória do nosso organismo na tentativa de eliminar esse vírus, esse agente, só que ele acaba servindo também, se esse muco ele for produzido em quantidade excessiva, né, ou seja, se você não conseguir fornecer a condição adequada para o seu organismo eliminar o vírus, esse muco ele vai sendo produzido em quantidade cada vez maior e ele vai servir como o quê? Ele vai servir como um meio de cultura riquíssimo para a proliferação de bactérias. E é por isso, então, que você está gripado e o médico te receita antibiótico. Poxa, mas a professora falou na aula passada que os vírus, eles são
insensíveis a antibiótico, eles não são sensíveis a antibiótico. Então, para que eu vou tomar isso? Eu não vou tomar porque esse médico não sabe de nada. Não, não é bem assim. O médico está passando o antibiótico justamente para quê? Para evitar que aconteça a infecção secundária por uma bactéria, tá? O médico sabe que o antibiótico não vai eliminar o vírus. Assim como a azitromicina, né, que estão dando agora para tratamento de Covid, não é para matar o vírus, é para evitar justamente o quê? Essa infecção secundária, né, que as bactérias, elas podem acabar ocasionando no pulmão, certo? Então, os sintomas, né, a gente sabe, né, tem pessoas que desenvolvem gripe só com uma dor na garganta, uma coriza e pronto, no outro dia já estão bons, né? Aí agora tem pessoas não, que quando pegam gripe ficam arriados, passam 2 dias de cama e ficam tendo febre e não conseguem sentir o gosto de nada, não conseguem nem comer nada porque perde o apetite. Gente, independente de qual seja a doença que você, da vontade que você esteja de se alimentar ou não, você precisa manter uma boa alimentação e uma boa hidratação. Isso é importantíssimo para que o seu sistema imunológico não fique abalado e consiga realmente eliminar esse vírus. O vírus, ele geralmente tem um ciclo dentro do organismo da pessoa. E esse ciclo, a duração desse ciclo vai depender justamente da condição do próprio hospedeiro, né? Poxa, eu tô com febre. Ah, mas eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que ir pro IF, que eu não posso perder aula, não sei o que. Aí você vai, mesmo com febre, aí o que você faz? Você transmite o vírus para outras pessoas, você não dá condições para o seu corpo se recuperar, né, para o seu corpo eliminar o vírus, e você pode acabar, né, chegando a desenvolver uma pneumonia. Houve um caso muito triste no IFPA, que foi um aluno do médio, ele era um aluno extremamente aplicado, né, e ele foi fazer uma visita técnica, ele era aluno de estradas, ele foi fazer uma visita técnica, que o pessoal de estrada viaja muito, né, e numa dessas visitas ele voltou gripado, né, e ele não teve o repouso, pois o rapaz chegou a falecer, rapaz jovem de 18 anos, ele chegou a falecer porque ele não teve o descanso, o repouso adequado. Foi algo extremamente triste, né, porque uma pessoa jovem, que teoricamente não deveria ter morrido por conta de uma simples pneumonia. A pneumonia não é uma doença muito perigosa, digamos assim, né? Mas se ela não for tratada adequadamente, ela pode sim levar à morte, né? As pessoas que têm essas doenças respiratórias, como a asma, né, rinite, elas têm uma capacidade muito grande de desenvolver a pneumonia justamente por conta dessa produção excessiva de muco, que acaba se instalando, né, nas vias aéreas. Então, por conta disso, né, tem que tomar todo o cuidado e controlar bastante essa infecção secundária. Oi, pode falar. Professora, principalmente minha mãe e minha avó falavam muito quando a gente vem para casa com a roupa molhada, secar a roupa no corpo, e falava sobre esses problemas aí. Ao mesmo tempo, queria entender se tem alguma relação, de fato, de algum tipo de infecção com, seja bacteriana ou viral, com esse tipo de prática, né, de deixar a roupa secar no corpo, ou se de fato é só um pensamento assim mesmo de cultura popular, de pensamento do senso comum? Olha, eu vou te dizer que é as duas coisas, porque isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que toma banho na chuva, volta para casa e fica com aquela roupa e fica numa boa. Não pega gripe, não desenvolve a gripe, não pegou gripe porque não entrou em contato com alguém gripado, né? E não desenvolveu nenhum outro tipo de resfriado ou alergia porque não tem essa predisposição, tá? Mas se a pessoa sabe que ela tem um sistema respiratório delicado, né? Que não pode entrar em contato com poeira, que não pode ficar muito tempo debaixo do chuveiro, que não pode pegar um chuvisco, que já estimula, né, essa produção excessiva de muco, aí isso pode acarretar, né, numa pneumonia e pode levar, né, a complicações mais sérias. Então, eu não vou dizer que
é 100% um e 100%, ou 100% o outro. Tem um pouco de cada, né? Mas isso vai depender de quê? De pessoa para pessoa, certo? Então, eu sou uma pessoa que, eu vou falar a verdade para vocês, depois que eu tive meus filhos, eu nunca mais adoeci. Foi uma coisa incrível. Quando eu era criança, eu fiz até extração das amígdalas, que na época ainda fazia, né? Hoje em dia já não é mais recomendado esse procedimento, porque eu vivia com a garganta inflamada, vivia doente, vivia gripada, eu era magra, seca, assim, igual um palito, justamente porque eu vivia doente. E depois que eu tive meus filhos, eu nunca mais adoeci de nada. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi a minha primeira gravidez e até hoje eu nem me lembro da última vez que eu peguei uma gripe. Então, isso aí é muito de pessoa para pessoa, né? Eu posso pegar chuva, eu saio na chuva, agora se eu saio com meus filhos na chuva, no outro dia os dois estão arriados, e nariz escorrendo, e com muita secreção, né, e precisando fazer antialérgico, precisando fazer aerossol, e não conseguem respirar, né, então isso varia de pessoa para pessoa, realmente, não tem como dizer. Então, qual é o negócio da mãe, né, é justamente porque ela sabe que isso pode acontecer, então ela diz para não fazer. A mesma coisa eu faço com meus filhos, eu sei que eles são assim, então eu digo, não, você não pode, o sonho do meu filho é tomar um banho de chuva, mas eu nunca deixei ele tomar banho de chuva, porque eu sei que ele é exatamente desse jeito. Às vezes quando a gente estava saindo normal, né, eu saía na chuva, quando estava chovendo, eu saía na chuva mesmo, não tinha essa comigo não. Quando eu voltava, né, tomava banho, trocava de roupa, estava tudo normal, nem espirrava nem nada. Enquanto que se eles pegarem um sereno, um chuvisco, eles já começam a espirrar e apresentar uma série de sintomas, né, do sistema respiratório. Então, tem um pouco de relação, né, científica, assim como tem também crendice popular. Então, depende muito da pessoa, certo? Será que eu respondi a pergunta? Professora, minha mãe também não deixava de jeito nenhum a gente tomar banho na chuva. Não deixava de jeito nenhum. Mas porque a gente tinha rinite, né, até hoje. E uma vez, assim, de tanto a gente insistir, ela colocou a gente no quintal, assim, por alguns minutos. Não, ela colocou a gente no quintal, assim, para pegar um pouquinho de chuva, depois botou a gente, deu um banho rápido, secou, porque a gente queria muito tomar banho de chuva. E ficaram doentes, não? Não. Ainda bem. O meu filho também é doido para tomar banho de chuva, mas eu tenho medo, eu não deixo ele tomar, ele nunca tomou. Justamente, né, por conta dessa... Eu também, quando era criança, a minha mãe também não deixava eu tomar, como eu falei, eu era muito doente, mas de repente passou tudo. Então, justamente foi o sistema... Eu acho, assim, né, que a gravidez, ela estimulou meu sistema imunológico de tal forma que hoje... Quando surgiu esse negócio do coronavírus, né, eu estava tranquilíssima. Eu digo, eu não vou pegar esse negócio, porque eu não pego nem gripe, eu não tenho problema de respiratório, não tenho asma, não tenho coisa, nada disso. Aí depois eu vi que o negócio era sério, né? Aí já fiquei apavorada, né? Eu não saio, não boto a cara na rua nem para nada nesse mundo. Até porque, né, depois que a gente começa a entender, até porque ninguém sabia nada sobre o vírus, né? E agora que os pesquisadores já têm, né, esse conhecimento, que na realidade ele não é uma doença respiratória, mas ele é uma doença sistêmica, justamente porque ele consegue afetar vários órgãos por conta de ele provocar, né, esses trombos, né, e existem também fatores que vocês já devem ter visto, né, 8 pessoas, nas notícias, né, 8 pessoas da mesma família morreram, né, ou então irmãos gêmeos morreram com diferença de 24 horas, justamente porque os fatores genéticos, eles são altamente determinantes na tipo de gravidade que esse vírus ele vai acabar desenvolvendo, né? Aí a gente lê uma série de estudos, né, de artigos, que o tipo sanguíneo ele pode influenciar na gravidade e tal. Aí a gente vai começando a entender melhor e aí a gente vai realmente entendendo o porquê, né, que a gente deve realmente se precaver em relação a esse vírus. Mas aqui, voltando aqui para a gripe, né? A gente já vai chegar no coronavírus, voltando aqui para a gripe. Os sintomas são muito variáveis, esses sintomas geralmente dependem
da imunidade, né, do paciente. Algumas pessoas desenvolvem dor de cabeça, febre baixa, às vezes febre alta. Geralmente a febre alta é quando já ocorre a associação com uma infecção bacteriana paralela, a garganta inflamada, a mialgia, que é a dor no corpo, e a coriza, que é justamente a produção de secreção aqui pelo nariz, né. Profilaxia, se for criança, né, o ideal é que mantenha a criança em repouso, para que não aconteça outras infecções paralelas, né, como otite, sinusite e pneumonia. E o adulto, né, o adulto consegue, assim, mais ou menos entender, né, até que ponto ele precisa de repouso e até que ponto ele realmente pode manter o nível das suas atividades normais, né. Bom, quanto às hepatites virais, existem vários agentes etiológicos, né, vírus da hepatite C, D, E e F. A transmissão depende do agente etiológico. No caso da hepatite A e E, a transmissão é fecal-oral, ou seja, com alimentos contaminados, né, geralmente com material fecal, enquanto que a transmissão das hepatites B, C e D é através de transfusão sanguínea, contato sexual, instrumentos odontológicos, manicure ou agulhas e seringas compartilhadas contaminadas. O modo de infecção, o vírus ele se multiplica no fígado, ou seja, ele tem afinidade, né, por tecidos do fígado, causando a destruição dos hepatócitos, e essa destruição dos hepatócitos é justamente o que vai fornecer, né, a característica clínica, que é o amarelamento da pele devido à não degradação do metabólito da hemoglobina, que é a bilirrubina. Então, aqui no caso, nós temos uma fotomicrografia eletrônica, né, do vírus, que é um vírus envelopado. Então, aqui nós temos o capsídeo, o material genético, e aqui o envelope viral. O ruim das hepatites é que, geralmente, essa transmissão, né, ela gera poucos sintomas, né, então geralmente as pessoas são assintomáticas, e só depois, quando já está num estágio avançado, né, é que ocorre o aparecimento dos primeiros sintomas. Então, geralmente, esses sintomas são mal-estar, cefaleia, que é a dor de cabeça, febre baixa, anorexia, que é a falta de apetite, astenia, que é cansaço ou fadiga, né, artralgia, que é a dor nas articulações, náuseas, vômitos, prurido, que é a coceira geralmente em todo o corpo, justamente por conta dessa bilirrubina, desse pigmento a mais na pele, desconforto abdominal da região do fígado e aversão a alguns alimentos e também a cigarro. Isso é causado, geralmente isso acontece, né, quando já está na fase de icterícia, e a gente observa também uma urina de cor extremamente amarelada, diferente, né, de quando a gente não toma água suficiente, que a nossa urina fica escura, né, é uma urina com uma coloração amarelada forte, é quase como se a gente estivesse tomando medicamento. Então, tem alguns medicamentos que modificam, né, a cor da urina, e é justamente essa coloração característica aqui das hepatites, ou de doenças que atacam o fígado. A profilaxia é interromper a cadeia de propagação desse vírus, né, através de higiene pessoal, principalmente no caso da transmissão fecal-oral, das hepatites A e E, uso de preservativos, uso de agulhas descartáveis e também a vacinação. Lembrando que a vacinação para as hepatites, ela é uma vacinação, né, que está apenas disponível na rede particular, ela não é disponível no SUS. E aqui no caso nós podemos observar a característica, né, de um fígado com hepatite, que ele fica amarelado. A gente pode levar em consideração essa característica do fígado amarelado quando a gente vai comprar fígado para se alimentar, fígado bovino, né, para se alimentar. Quem já fez, né, compra no açougue e pediu o fígado, geralmente a gente pede aquele fígado bem vermelhinho, né, ou bem escuro. Por quê? Porque é um fígado de um boi jovem. Aquele fígado bem amarelado, primeiro que esse boi ele pode estar doente, ou então ele já é um boi já com uma certa idade, ele já é um boi velho, envelhecido, então o fígado dele já está cansado, né, ele já não consegue mais metabolizar perfeitamente essas hemácias, então essa bilirrubina ela acaba se acumulando
inicialmente no tecido hepático e depois no resto dos tecidos do animal. Então, geralmente aquele fígado amarelado é um fígado realmente mais duro da gente comer, da gente ingerir, digerir. Oi, pode falar. No caso, você falou que causa destruição dos hepatócitos, né? E então, no caso, de repente, ele pode gerar provavelmente uma cirrose ou talvez um câncer, algo do tipo? Também. É um caminho, assim, né, que é muito comum, quando a pessoa, ela não faz um tratamento adequado, né, esse tratamento, ele geralmente está relacionado, né, a mudanças na alimentação, né, até porque o fígado, ele é responsável pela eliminação de diversos tipos de toxinas, né, no nosso organismo. Então, geralmente, pessoas com hepatite, elas já não podem mais tomar certos medicamentos, elas têm que evitar, né, o uso de álcool, cigarro, elas também não podem mais fumar, né, então tem uma série de restrições aí que a pessoa vai viver para o resto da vida, certo? Professora, rapidinho sobre a hepatite ainda. Eu tive quando era criança, não sei se foi a B ou foi a A, acho que é a menos grave, eu acho. Aí eu lembro que o médico receitou para mim, no caso, comer muito doce, não sei porquê, não pesquisei também. Ele pediu pra eu comer muito doce, eu até fiquei com medo de pegar diabetes também. Diabetes, desenvolver. Sabe por que teria que comer muito doce no caso do tratamento da hepatite? Realmente, eu tenho um primo que ele já teve também a hepatite A, né, que é uma doença viral, e eu lembro realmente também que teve essa recomendação dele ingerir uma grande quantidade de açúcar. Deixa eu pensar. Olha, eu não sei responder essa pergunta, mas o açúcar... Bom, primeiro que o açúcar, ele é fonte de energia, né? Essa energia, ela vai acabar essa glicose, ela vai acabar se transformando em ácido pirúvico, né? Que o piruvato é a base da produção, inclusive, de gorduras, né, pelo próprio fígado. Não sei se é por causa disso, de repente a atividade, né, do fígado em produzir essas gorduras, ela acaba ajudando na eliminação do vírus. Não sei explicar. Bora fazer essa pesquisa, a gente traz na próxima aula, certo? Vou até colocar aqui, vou colocar aqui na atividade de vocês. Tratamento da hepatite... açúcar. Eita, minha caneta não tá prestando. Bora ver. Se eu conseguir descobrir a resposta, eu coloco na atividade de vocês. Agora, se eu não conseguir descobrir, eu não posso nem cobrar. Tá certo, então, gente? Eu lembro realmente dessa situação que aconteceu com meu primo. Pesquisei isso no Google. Porque são de mais fácil digestão? Pode ser também. É mais rápida a digestão, né? Porque o açúcar, ele é a principal fonte, né, de energia utilizada pelas pessoas. Bora aprofundar melhor essa pesquisa aí. Voltando aqui, doenças virais, o herpes. Então, o agente etiológico é um vírus do grupo herpes vírus hominis, né? Transmissão se dá também por contato direto, só que essa transmissão, ela só acontece quando o indivíduo está na fase de manifestação da doença, que é justamente a fase do aparecimento das bolhas, né? Quer seja na região genital ou na região oral, dependendo do tipo de herpes, né? Esse contato direto se dá através do beijo, copos compartilhados, objetos, né? No caso, batom, né, maquiagem, ou até mesmo bombom, né? Quando a gente está dando aula, no ensino médio, né, a gente vê muitos alunos compartilhando o bombom, aí eles tiram o bombom da boca, mordem e dão para o outro. Nossa, eu acho isso extremamente, enfim, sem comentários. Aí a gente, enquanto professor, né, acaba interferindo aí nessa atitude, né, dos alunos. Mas sempre tomando cuidado, né, para não se sentirem ofendidos e tal. Então, assim a gente vai levando nossa lida como professores e educadores. Então, modo de infecção do herpes tipo 1, né, que causa lesões na pele e na boca, e o herpes tipo 2,
que causa lesões na região genital, que é uma DST, né? Eles têm basicamente, né, a transmissão por contato. Então, eles, após o contato, depois de um certo período, ocorrem pequenas bolhas, né, que são bolhas ulcerosas, bolhas como se fossem umas vesículas, né, cheias de líquido ou cistos, havendo a seguir a cicatrização da pele, sem dar sinal de manifestação do vírus. Eles podem ficar latentes por muito tempo e voltarem a se manifestar, justamente, né, por conta de conseguirem realizar, né, o ciclo lisogênico dentro das nossas células. E aí ninguém sabe ao certo, né, o que faz com que ele se manifeste novamente, mas o consenso maior é de que ocorra uma baixa imunidade. Geralmente a pessoa que tem herpes, ela já consegue perceber quais são as condições que levam, né, ao aparecimento novamente, né, dessas bolhas ulcerosas. Pode ser geralmente exposição ao sol, né, ou então, de repente, uma gripe, e aí a pessoa acaba desenvolvendo. Oi, pode falar. No caso, essas bolhas são formadas, né, já que você é professora de imunologia também, o que exatamente? Eu imagino que seja uma reação do corpo ao vírus em si, até tipo assim, uma batalha entre o vírus e o corpo, e deve ter alguma coisa ali dentro que está tentando eliminar esse vírus, né? E do que é composto essa bolha? Muito provavelmente é exatamente a reação inflamatória no local, né? Então, o vírus, ele sai do ciclo lisogênico, inicia o ciclo lítico, e aquela liberação excessiva, né, de partículas virais no ambiente faz com que ocorra o recrutamento lá da imunidade inata, que é uma reação inflamatória. Então, na reação inflamatória, o que vai acontecer? Os leucócitos que estão presentes no sangue periférico, no sangue capilar, eles vão ser recrutados, né, e ocorre uma produção excessiva de líquido extracelular, extravasado, né, esse líquido extracelular acaba se extravasando, formando, então, as características das bolhas, e o material purulento é justamente a morte, né, dessas células, inclusive com a destruição também desses vírus que estão sendo eliminados durante a quebra, a lise celular no ciclo lítico. Só que aí, o que vai acontecer? Quando ocorrer o sistema imunológico vencer essa batalha, uma parte desse vírus ainda vai estar presente lá na célula epitelial e vai voltar, né, vai regredir e vai continuar no organismo, até que ocorra novamente uma nova predisposição para que ocorra essa doença, né. Então, ela pode passar muito tempo latente. Sim, na realidade sim, né, geralmente esse vírus, ele tanto tipo 1 quanto tipo 2, eles podem também infectar os dois locais, tá? Inclusive, a utilização de toalhas, né, roupas íntimas também podem gerar essa contaminação, né, do herpes labial para o herpes genital também pode acontecer, se tiver na fase de manifestação da doença. Então, aqui a gente observa, né, uma fotografia das bolhas do herpes labial, e é muito semelhante ao aparecimento do herpes genital, que nos homens acontece na parte do corpo do pênis e nas mulheres na região dos grandes, ao redor dos grandes e pequenos lábios, né? Então essas bolhas, elas têm mais ou menos essa conformação aqui, essa característica. Eles passam, né, muito tempo latentes, mas durante a manifestação pode ocorrer febre, feridas no local da infecção e intensa reação inflamatória por conta dessa eliminação, né, exagerada de partículas virais no tecido. Hoje em dia já existem medicações, né, que são aplicadas de uso tópico, que fazem com que ocorra a regressão desse processo inflamatório. Então, a pessoa que tem herpes, né, normalmente ela já guarda a pomada, né, já tem essa pomada em casa, e aí quando ela inicia o aparecimento, né,
da ulceração, né, ele já passa, a pessoa já passa a pomada e já regride esse procedimento. Mas mesmo assim, né, o ideal é que a pessoa não compartilhe, né, os copos e os talheres e até mesmo os pratos com os mesmos familiares, né, então esse material todo deve ficar separado, ou então, né, quem tiver máquina de lavar louça, né, que faz a utilização da água quente, né, ou então utilizar mesmo uma água fervendo lá na última lavagem da louça para poder ajudar na eliminação desse vírus, né. Então, a profilaxia seria evitar contato direto com herpéticos em fase de manifestação da doença, e utilização de produtos capazes de abortar a manifestação herpética quando ingeridos nos primeiros dias de uma possível infecção. Então, existem alguns, como eu falei, de uso tópico e alguns que são também comprimidos, né, que podem ser ingeridos. De um modo geral, estima-se que pelo menos 1/3 da população tenha esse vírus em seu organismo. Então, você pode até ter o vírus, mas ele pode nunca nem ter se manifestado em você, né? Existem pessoas que tiveram manifestação uma única vez na vida e nunca mais voltaram a ter, assim como existem pessoas que têm manifestações, né, a cada, sei lá, a cada verão, ou a cada 2 anos, ou 2 vezes por ano. Então isso depende muito realmente da resposta que o seu organismo pode dar a esse vírus, certo? Bom, a dengue. Então a dengue, ela também é um arbovírus, né? Vocês lembram que são arbovírus? São aqueles vírus que são transmitidos por insetos, né? Por mosquitos. Então, a transmissão da dengue se dá também pela picada do Aedes aegypti contaminado, justamente porque o vírus consegue realizar a sua proliferação na glândula salivar do mosquito, assim como a gente viu na febre amarela, né? Assim como acontece também na zika e no chikungunya. Então, modo de infecção, aí vai depender, né, existe a forma benigna e a forma hemorrágica, que a forma hemorrágica que pode levar à morte, que ocorre justamente a formação, né, desses coágulos. Esses coágulos, eles acabam gerando rompimento de alguns vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, quando rompem, eles levam ao aparecimento de várias hemorragias. Essa forma benigna e forma hemorrágica vai depender do tipo de combinações de vírus que o indivíduo pode contrair, tá? De que forma? Existem 4 tipos de... Deixa eu ver se eu falo disso aqui. Não, nem coloquei no slide. Existem 4 tipos de vírus da dengue, certo? Normalmente, eles não apresentam reação cruzada. O que é uma reação cruzada? Quando o nosso organismo entra em contato com qualquer agente agressor, a segunda parte do nosso sistema imunológico, a segunda etapa da nossa resposta imunológica é a produção de anticorpos, certo? Como eu já falei anteriormente para vocês. Então, esses anticorpos, geralmente, eles são específicos para cada vírus, tá? Então, se eu entro em contato com o vírus tipo 1, eu vou produzir anticorpos contra o vírus tipo 1. Se eu entrar em contato com o vírus tipo 2, eu vou produzir anticorpos contra o vírus tipo 2. E esse vírus do tipo 2 não vai reagir com o 1, certo? Então, normalmente é isso. Porém, existe 2 tipos que realizam essa reação cruzada. O que é uma reação cruzada? É uma reação imunológica em que o antígeno, o anticorpo reconhece o antígeno que não foi aquele antígeno que ele foi moldado para defender contra aquele antígeno, certo? Essa reação imunológica, ela gera o aparecimento de que nós chamamos de imunocomplexos. O que são imunocomplexos? Olha só isso aqui. O imunocomplexo é o nosso anticorpo reagindo com o antígeno, tá? Formando uma grande rede de moléculas que vai gerar justamente o quê? O aparecimento desses trombos, né? Dessas estruturas grosseiras no nosso sangue, tá?
provocando a hemorragia. Esses imunocomplexos, eles até podem se formar naturalmente no nosso corpo, só que o nosso próprio sistema imunológico consegue reconhecer e eliminar esses imunocomplexos, tá? Isso faz parte da vigilância imunológica do nosso corpo. Porém, no caso da dengue hemorrágica, quando esse segundo tipo de vírus estimula a reação cruzada com o primeiro tipo de vírus, ou seja, eles são incompatíveis. Aí, nesse caso, esses imunocomplexos, eles se formam. Poxa, mas aí é por isso que dizem, né, que a pessoa pega a primeira vez dengue e a segunda pode pegar hemorrágica. Já ouviram falar disso? Geralmente, né, a pessoa não pega de primeiro a hemorrágica, ela pega primeiro uma dengue normal, comum, e depois ela desenvolve a hemorrágica por conta dessa reação cruzada. Mas pode acontecer da pessoa manifestar a dengue pela primeira vez da forma hemorrágica, por quê? Porque a primeira vez que ela pegou a dengue, ela não manifestou o sintoma. Ela entrou em contato com o vírus, ela foi o quê? Assintomática. Ela entrou em contato com o vírus, o organismo reconheceu, produziu anticorpos contra aquele vírus e eliminou o vírus antes do aparecimento do sintoma. Ou então o sintoma foi semelhante a de uma gripe, foi um sintoma leve. Certo? E aí, a segunda vez que ela pega, ela entra em contato com esse vírus, e esse vírus, ele já é o que causa reação cruzada com o primeiro que ela pegou, aí ela vai desenvolver a hemorrágica. Poxa, mas pegou dengue a primeira vez e já desenvolveu a hemorrágica. Na realidade, ela não pegou dengue a primeira vez, ela já tinha pego, só que ela não desenvolveu a doença, certo? Então, geralmente, a forma mais leve, né, da dengue, ela causa dores de cabeça, dores nas articulações, fraqueza, falta de apetite, a dor retroocular, a febre e as manchas na pele. Então, essas manchas na pele são justamente, né, o rompimento dos vasos capilares que faz com que ocorra esse extravasamento, tá? A profilaxia, evitar a picada do mosquito, né, controle também do mosquito, né, uso de repelentes, eliminação de criadouros. Lembrando que na dengue hemorrágica, né, esses sintomas, eles estão relacionados com essas manchas muito mais intensas, né, provocando hemorragias, inclusive internas, né, oculares, e que podem levar o indivíduo à morte, né, caso não haja um tratamento adequado. Geralmente esses tratamentos são justamente para evitar, né, a formação dos trombos, tá? SIDA ou AIDS, né, provocado pelo vírus da imunodeficiência. Então, o agente etiológico é o vírus da imunodeficiência humano, conhecido também como HIV. É um retrovírus da família lentivirida. Retrovírus por quê? Porque ele é um vírus de RNA que é capaz de produzir uma enzima conhecida como transcriptase reversa, que é justamente essa enzima que faz com que ocorra uma reação que nenhum outro ser da natureza consegue realizar, né? Que é a transcrição do DNA a partir de um molde de RNA. Então, eles representam um grupo dos retrovírus não oncogênicos. Não oncogênicos por quê? Porque eles não estimulam, né, a proliferação das células hospedeiras, tá? Então, por isso eles são não oncogênicos, que necessita da transcriptase reversa. Então, o RNA, ele serve de molde para a produção de uma fita de DNA, e é essa fita de DNA que vai se integrar ao genoma do hospedeiro, né? Então, o HIV1, ele é o principal agente causador da AIDS, né, e o HIV2, ele também causa doença, mas a transmissão dele é muito mais controlada, é muito menos frequente do que o HIV1. E o HIV também é um vírus envelopado, né, como a gente está observando aqui, a fita de RNA, fita simples, aqui o capsídeo e externamente o envelope viral. A transmissão do vírus HIV pode acontecer por transfusão sanguínea, por via sexual, por instrumentos odontológicos, instrumentos de manicure, agulhas e seringas compartilhadas. O modo de infecção, então o vírus, ele se liga, né, aos receptores da membrana plasmática dos linfócitos TCD4+, são linfócitos que apresentam essa
proteína, chamada de proteína CD4, na sua superfície, tá? E esses linfócitos, eles são responsáveis justamente pelas nossas defesas, né? Então, por isso que o nome da doença é a doença que eles causam é uma imunodeficiência adquirida. Por que adquirida? Porque o indivíduo não nasceu com essa doença, ela foi adquirida depois que houve o quê? O contato com esse vírus, certo? Então, a queda da imunidade ocorre devido à destruição desses linfócitos T CD4+, que fazem parte, né, das células de defesa do organismo. Os macrófagos, que são um outro grupo de células de defesa, tá? Eles atuam como reservatório desse vírus, disseminando pela corrente sanguínea e para diferentes órgãos do corpo, né? Então, ocorre aqui o reconhecimento, né, justamente na proteína CD4, nos receptores da proteína CD4 dos linfócitos T. Os principais sintomas, né, da AIDS são febre, que acontece em 80% a 90% dos casos, fadiga, 70% a 90% dos casos, exantema, que são manchas na pele, 40% a 80%, cefaleia, dor de cabeça, 30% a 70% dos casos, linfadenopatia. O que é a linfadenopatia? É justamente o aparecimento, né, dos gânglios. Então, aqui os gânglios que nós temos aqui na nossa região submaxilar, sublingual, na costa, nas axilas, né, nas virilhas, eles ficam altamente infartados, ou seja, ficam endurecidos, né, eles ficam todos enrijecidos. Essa linfadenopatia ocorre em 40% a 70% dos casos. Faringite, 50% a 70%, mialgia, dor muscular ou dor nas articulações, em 50% a 70%. Podem ocorrer também náuseas, vômitos e diarreia, 30% a 60%. Suores noturnos, cerca de 50%. A frequência, né? Pode acontecer meningite asséptica. O que é meningite asséptica? É uma inflamação das meninges, porém é uma inflamação viral, né? Então não ocorre o aparecimento de secreção purulenta nem bactérias na punção do LCR. Ocorre em 24% dos casos. Pode acontecer úlceras orais, úlceras genitais, trombocitopenia em menor frequência, né? Trombocitopenia representa o quê? A quantidade reduzida, né, de trombócitos na nossa corrente sanguínea. Linfopenia, que é a concentração reduzida também de linfócitos na nossa corrente sanguínea, que normalmente os linfócitos, eles estão relacionados a defesas contra doenças virais. Então geralmente quando o médico tira o hemograma, pede o hemograma, e os linfócitos estão lá em cima, então acontece o quê? Por isso que o médico diz que é uma virose, né? Então no HIV, essa linfocitose, ela não está presente, muito pelo contrário, está presente uma linfopenia, que é o contrário da linfocitose. A linfocitose está relacionada a infecções virais, porque os linfócitos são os glóbulos brancos responsáveis por essas defesas. Então, geralmente, numa infecção viral, os linfócitos estão aumentados, gerando o quê? Uma linfocitose, que é o aumento dos linfócitos no sangue. Enquanto que no HIV, apesar de ser uma infecção viral, não ocorre linfocitose. Por quê? Porque esses linfócitos, eles estão sendo destruídos pelo vírus. Então, ocorre o contrário da linfocitose, que é a linfopenia, ou seja, uma redução do linfócito na nossa corrente sanguínea, tá? E também ocorre, geralmente, a elevação dos níveis séricos das enzimas hepáticas. Enzimas hepáticas são aqueles famosos dosagem, né, de TGO e TGP, né, que às vezes o médico pede, né, na avaliação, tá? Então, ou seja,
Os sintomas geralmente, né, são bastante difíceis, né, o diagnóstico clínico, ele é muito importante, juntamente com exames laboratoriais e, obviamente, né, a pesquisa de HIV, que já se tornou um exame relativamente comum, tá? Inclusive, quando a gente vai fazer a doação de sangue, né, eles fazem todas as pesquisas, inclusive a identificação do HIV, para saber se esse sangue ele pode ser replicado, né, para outros pacientes. Quanto à profilaxia, né, a gente já está cansado de saber de diversas campanhas, né, que são realizadas já há muito tempo aí, promoção do uso de preservativos, utilização de agulhas e seringas esterilizadas ou descartáveis, controle de sangue e derivados, justamente, né, aquilo que eu falei, né, todos o sangue, né, que é recebido para doação, ele necessita, né, passar por todos esses exames, inclusive a pessoa que doa, ela recebe uma cópia desses exames para ela ter noção, né, de como está o estado de saúde dela. Adoção de cuidados na exposição ocupacional, né, como eu falei, existem pessoas que acabam se expondo, né, a esse material contaminado por conta de descuido, né, então esses cuidados, o material, a exposição ocupacional, os cuidados a esse material biológico também são extremamente importantes, tá? Quanto ao tratamento, existem vários tipos, né, de medicamentos capazes de reduzir a proliferação do HIV, né, mas hoje em dia é uma terapia que utiliza vários desses tipos, é uma terapia mais adequada, né, como eu falei, os medicamentos são medicamentos caros, mas que aqui no Brasil eles são distribuídos gratuitamente pelo SUS, né, mas existem outros países aí, como Estados Unidos, né, Inglaterra, a maioria dos outros países, esses medicamentos, eles não são gratuitos e a pessoa precisa arcar com todo o tratamento, né. Então, entre os tratamentos mais utilizados são inibidores da transcriptase reversa, né, são drogas que inibem a replicação do HIV, bloqueando a ação da enzima transcriptase reversa, que age convertendo o RNA viral em DNA. Existem inibidores da protease, então a protease é justamente aquela enzima que vai fazer a montagem, né, do capsídeo das estruturas virais. Então essas drogas, elas agem no último estágio da formação do HIV, impedindo a ação da enzima protease, que é fundamental para a clivagem das cadeias proteicas produzidas pela célula infectada em proteínas virais estruturais e enzimas que vão formar as partículas do HIV. A terapia combinada é o tratamento antirretroviral com associação de 2 ou mais drogas da mesma classe ou de classes diferentes. Então, a terapia antirretroviral, né, vai utilizar, né, vários desses medicamentos ao mesmo tempo, né, que é justamente aquilo que a gente conhece como coquetel, né, então é o coquetel de medicamentos. Geralmente esse coquetel, ele gera também uma série de efeitos colaterais. Hoje em dia esses efeitos colaterais já são mais suaves do que os de antigamente, né, mas eu conheci um senhor que ele era HIV positivo, ele era soropositivo, ele tomava medicação e depois que ele chegava, né, da medicação dele, ele passava 3, 4 dias de cama, de tão ruim que eram os sintomas, né, ele era pai de um amigo meu, então ele me relatava, né, essas situações que o pai dele passava, né. E aí acabou que ele teve uma boa longevidade, inclusive ele faleceu já com uma idade já bem avançada, ele faleceu, ele já tinha quase 70 anos. Então essa terapia antirretroviral, ela é mais complexa e ela está sujeita a constante mudança, tanto que hoje em dia, né, ela já é bem mais flexível e já é também bem mais suave em relação a esses sintomas. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Na verdade, duas perguntas meio rápidas, assim. Algum desses medicamentos ou desses tratamentos aí é capaz, ou se alguém já chegou a pesquisar, se consegue mudar, talvez, o ciclo do vírus, de repente, do cara conseguir, de repente, estar no lítico e conseguir transformar para de repente, diminuir a carga viral, ou conseguir voltar para o lisogênico, não sei, só uma pergunta, talvez até seja meio boba. Mas em relação a esse sentido, assim, de modificar o ciclo do vírus, e no caso, qual a
vamos dizer assim, o que que a gente consegue compreender de uma pessoa que de repente pode ter um sintoma muito forte da, da síndrome, né? E outra que talvez tenha, vamos dizer assim, um pouco mais fraco. Por exemplo, a gente tem um caso do o pessoal até às vezes usa, né, como referência o jogador de basquete que é o Magic Johnson, né, que ele conseguiu viver por muito tempo, ainda está vivo, se não me engano, e tipo sem ter assim muitos problemas exatamente. Claro que ele deve ter tido tratamento e tal, e no caso dele aconteceu mesmo, acho que foi década de 90, por aí assim. Ele se contaminou na década de 90, foi? Eu acho que foi. Que é relativamente antigo, né? Nessa época também foi quando eu soube desse senhor que eu comentei aqui, né? Então a terapia ela já estava, né, relativamente avançada, né? Mas como eu falei, tinha esses efeitos colaterais e tal. Mas se vocês não lembram na realidade, né? Mas eu me lembro na minha adolescência, entre infância e adolescência, que grandes nomes entre os artistas, né, como Fred Mercury ou Cazuza e Renato Russo, né, eles tiveram o diagnóstico do HIV e pouco tempo depois, relativamente pouco tempo, né, cerca de alguns anos depois, eles chegaram a óbito justamente porque as terapias ainda não estavam bem estabelecidas, né. Então, hoje em dia, uma pessoa que tem HIV, ela já consegue ter uma qualidade de vida quase que normal, né, e ainda mais se for uma pessoa que tenha condições financeiras, né, que aí a gente sabe que os medicamentos, eles acabam ficando mais, como eu falei, aqui no Brasil nós temos, né, o SUS que fornece essa medicação gratuitamente, mas a gente sabe também que o SUS, ele tem diversas falhas, né, e às vezes a medicação acaba não chegando na pessoa, então é necessário correr por outros caminhos, ou seja, se a pessoa não tiver um conhecido, é capaz também até de nem receber a medicação, mas tendo condições financeiras é muito mais fácil, né, conseguir a medicação, até porque, né, a gente já viu, né, que tem gente cheia da grana aí que já foi para os Estados Unidos e já tomou a vacina para lá, né, sem ter que esperar a sua vez na fila. Mas a partir dessa década de 90, né, como você comentou, essa terapia já estava avançada, que foi exatamente na mesma época que eu soube desse senhor, né, que tem HIV, que ele já tinha, né, o HIV há mais tempo, e o meu amigo, ele falava, nossa, o papai, quando ele iniciou o tratamento contra o HIV, a gente pensava que ele ia morrer, porque ele começou a ficar pálido e muito magro, e agora depois que mudou a medicação, ele melhorou 1000 vezes, quando eu conheci o senhor, ele já era bem forte, né, tudo, então ele já tinha passado dessa fase da medicação menos eficaz, digamos assim, né, então hoje em dia essa medicação, e a cada ano que passa, né, eu acho que o HIV é uma das doenças mais pesquisadas, né, mais laboratórios tentam conseguir a vacina, dizem que alguns já conseguiram uns protótipos, né, de vacina, mas ainda não foram testadas efetivamente, mas enfim, é uma medicação que está realmente avançada, no sentido de controlar a doença, não de curar, porque, né, até hoje ainda não se conseguiu identificar, né, realmente um medicamento capaz de eliminar totalmente o vírus, mas apenas de controlar essa replicação, que é justamente o que acontece, por exemplo, quando a mãe ela é infectada, né, e logicamente ela não quer transmitir a doença para o seu filho, então ela toma essa medicação mesmo durante a gravidez, né, principalmente depois do terceiro trimestre, né, depois do primeiro trimestre de gestação, que é onde a organogênese já está completa. Então, ela começa a tomar essa medicação, essa redução da carga viral, e depois que o bebê nasce, o bebê medicação, é claro que tudo nas devidas proporções, né, mas de um modo geral, os medicamentos estão cada vez mais modernos, né, e como eu comentei aqui no slide, né, essas recomendações, elas são revistas periodicamente, elas são modificadas periodicamente, e recebem novas medicações também, novas drogas que são introduzidas nesses ensaios de tratamento também. Certo? Mais alguma dúvida? Posso passar?
Então, vamos finalizar hoje nossas doenças, nossas principais doenças virais, com essa doença que nós estamos enfrentando agora, né? Então, a doença é a COVID-19, né? Que é a doença causada pelo coronavírus, né? Pela infecção por coronavírus. O agente etiológico, o nome do vírus é o SARS-CoV-2, que é um coronavírus do grupo B, onde tem o grupo, esse grupo B é onde a maioria dos vírus são patogênicos, né, ao ser humano. Lembrando que os coronavírus, eles já estão presentes, né, já estão entre nós, né, há bastante tempo, né, são endêmicos em algumas regiões, mas eles provocam, né, como disse o nosso ilustríssimo presidente da República, apenas uma gripezinha, apesar, né, de que esta doença em si, ela não se caracteriza por ser uma gripezinha, mas os outros coronavírus, eles realmente causavam apenas uma gripe, como manifestação clínica comum, né? Então, a transmissão dele é uma transmissão respiratória, acontece por gotículas, né, contaminadas, ou superfícies também contaminadas, pode ser transmitida também por objetos ou alimentos contaminados com o vírus, né, sendo que ainda não foi comprovado realmente esse contágio, mas é um possível contágio, já que todas as outras, né, doenças de transmissão respiratória, elas também podem ser adquiridas dessa forma. Então, quanto ao modo de infecção, o vírus, ele penetra geralmente pelas mucosas das vias aéreas, pela boca e nariz, ou até mesmo pela mucosa ocular. Uma proteína presente no capsídeo do vírus, que é a proteína spike, ou proteína S, como alguns autores denominam, reconhece um receptor na membrana celular, que é o ACE2, que está presente em várias células humanas, células epiteliais, inclusive também nos pneumócitos, né, nos pneumócitos de tipo 2. Então, por esse receptor estar presente em células epiteliais, então, o primeiro contato do vírus é justamente com as células epiteliais da nossa região do trato respiratório superior. Então, dessa forma, ele penetra, né, no nosso tecido epitelial, e a partir daí ele consegue prejudicar diversos órgãos, porque esse receptor, ACE2, né, que na realidade é uma proteína, né, produzida por um gene que está presente no cromossomo humano, ele está relacionado com um mecanismo metabólico que regula também a pressão arterial, o balanço hídrico, a entrada e saída de água da célula, e também a entrada e saída de sódio da célula. Então, justamente essa condição, né, de balanço hídrico e balanço de sódio é que faz com que ocorra essa elevação da pressão arterial. Por isso que um dos fatores de risco, né, que se costumava dizer, era justamente a pessoa que tem hipertensão, né, ou a pessoa que também tem diabetes, tá? Apesar de que, né, nessa nova variante, a gente já está observando que esses fatores de risco, né, ou essas comorbidades, elas já não são mais tão decisivas, né, para que ocorra realmente o agravamento da doença. Então, quanto à patogênese da infecção pelo coronavírus, ou seja, como é que a doença se desenvolve, né, a ponto de aparecerem os sintomas, né? Então, após a invasão do tecido epitelial, então o vírus, ele chega até a corrente sanguínea, chegando aos pulmões. Então, a proteína spike do vírus se liga ao receptor ACE2 dos pneumócitos, que são as células responsáveis pela produção de surfactantes. Surfactantes nada mais são do que muco. É o muco que vai, né, lubrificar os pulmões para que ocorra, né, para que ajude a acontecer as trocas gasosas. Então, clinicamente, a infecção pelo SARS-CoV-2 possui gravidade clínica variada. Então, assim como tem pessoas que são totalmente assintomáticas, assim como tem pessoas que desenvolvem, né, doenças muito graves, assim como complicações, né, graves, mesmo após, né, o vírus ter sido eliminado do organismo. Então, ela pode ser dividida, essa clínica variada, ela pode ser dividida em doença leve, onde não ocorreu comprometimento pulmonar, moderada, com sintomas respiratórios pulmonares, e grave,
cujo comprometimento pulmonar já está em alto grau, né? Então, vocês já ouviram falar, né? Fulano teve 80%, 90% do seu pulmão comprometido, né? Isso não é uma sentença de morte, né? Existem pessoas que tiveram 90% do seu pulmão comprometido, mas que se recuperaram. Assim como existem pessoas que com 25% do pulmão comprometido precisaram ser entubados e aí a tendência foi só, né, piorar. Então, na doença grave, que tem maior comprometimento pulmonar, ocorre uma inflamação sistêmica descontrolada. O que é sistêmica? É todo o organismo. Então, além da inflamação pulmonar, né, então existiu inflamação no endotélio, nas paredes dos vasos sanguíneos, miocardite, então uma série de outras complicações que o vírus provocou, tá? E existem casos também em que a doença se torna uma forma crítica, né? Então, ocorre necessidade de ventilação mecânica, né? Ventilação mecânica por pressão positiva, e também sinais de choque séptico, né? Geralmente, né, esses casos, como eu falei, ainda não chega a ser uma sentença de morte, mas a mortalidade é muito alta nesses casos, tá? Então, além de tudo isso, além do comprometimento pulmonar, que é visível, né, por conta dessas infecções paralelas, né, ocorre também a formação de microcoágulos sanguíneos, que provocam o aparecimento de trombos, né, que são corpos estranhos, né, formados geralmente por células sanguíneas aglomeradas, tá, que pode afetar diversos órgãos do corpo. Então, esses trombos, eles podem levar à insuficiência renal, né, justamente porque os rins, eles têm a função de realizar a filtragem do sangue. Se esse sangue ele está cheio de coágulos, então esse rim, ele pode chegar a parar, né, o seu funcionamento justamente por conta dessa situação. E também a parada cardiorrespiratória, né, caso ocorra, né, esse comprometimento vascular mais prejudicado, tá? Bom, quanto à evolução da sintomatologia da COVID. Então, após a chegada dos vírus, o vírus penetra pelas vias aéreas, né, mas ele chega aos pulmões. Então, a partir da infecção pulmonar, ocorre a invasão desses pneumócitos, geralmente pneumócitos tipo 2, tá? A partir daí ocorre uma intensa reação inflamatória local, provocada por uma pneumonia viral, que pode chegar a se transformar numa pneumonia bacteriana. Como? O vírus se transforma em bactéria? Não, a bactéria já está presente, né, no nosso sistema, em todo o nosso organismo, e essas bactérias, devido à produção excessiva daquele surfactante, esse surfactante, ele se torna um meio de cultura propício para a proliferação bacteriana. Então, por isso que pode ocorrer, né, além da pneumonia viral, a pneumonia bacteriana. E aí é necessário, né, a administração do antibiótico. Então, após o período de incubação, que varia em torno de 4 a 7 dias, mas pode chegar até a 14 dias. Então, já houveram casos, né, que depois do contato, depois de 14 dias, o indivíduo acabou desenvolvendo, né, a doença. Então, depois desse período de incubação, pode aparecer febre, cansaço, dor na garganta e no corpo, perda de olfato e paladar e diarreia, certo? Seguida de tosse seca e falta de ar. Lembrando, né, que esse cansaço, a febre, é comum a outras viroses. Então, logicamente, ninguém nunca acha que vai desenvolver a COVID, né? Então, acha que foi só uma gripe, que etc, né? Então, acaba não procurando o tal do tratamento, né? Porque acha que é só uma gripe, uma doença leve, né? O que é característico aqui na Covid-19, além da perda de olfato e paladar, que é uma perda assim, eu ouço as pessoas falarem que é uma perda assim total, né? Diferente de quando você está gripado, né? Que você sente a comida sem graça, mas você não perde totalmente o olfato e o paladar, você consegue ainda sentir um pouco do gosto da alimentação e tal.
Mas geralmente quem tem a COVID diz que essa perda ela é quase que total, inclusive ela pode perdurar durante muito tempo, o que indica o quê? Que essa perda de olfato não foi algo local, né, devido às papilas gustativas e nem as células sensitivas do nosso olfato. Foi um comprometimento neurológico, né? Então, outra característica é a tosse seca, né? Então, apesar de haver a produção de surfactante, né, nos pulmões, essa tosse, ela não é uma tosse muito cheia de secreção, muito cheia, né, daquela coriza, é uma tosse mais seca, tá? E a falta de ar característica, essa falta de ar, ela geralmente vem acompanhada depois de dor, né, de dor na região torácica, justamente essa dor ocorre por conta das infecções pulmonares paralelas, tá? Então, aos primeiros sintomas, medicamentos paliativos devem ser administrados, né, justamente para quê? Para evitar que ocorra a proliferação bacteriana, para evitar que ocorra essa produção excessiva de surfactante, por isso que é administrado o corticosteroide, né, é administrado também às vezes o anti-inflamatório e também o antibiótico para evitar essa proliferação. Deve ou pode ocorrer a internação, né, a internação é justamente para quê? Para que o paciente proteínas hepáticas, enzimas hepáticas, como é que estão os níveis de pulmão, né, para ver qual a conduta a reduzir esses sintomas, não na tentativa de eliminar o vírus, né, porque a gente já viu que aquela história ela realmente ela não ajuda na eliminação do vírus. O vírus, ele precisa cumprir o ciclo dentro do organismo, e esse ciclo, ele está relacionado com a resposta do nosso sistema imunológico. Ele só pode ser, esse ciclo, ele só pode o vírus antes de que ele realize a instalação e o aparecimento dos sintomas, né? Lógico, né? Devido à liberação, né, desse surfactante. Então, esses leucócitos, eles acabam Professora? Oi, voltei? Oi, tava falhando bastante. Pois é, né? Depois que eu vi que eu tinha caído aqui. Onde foi que eu parei? Inflamação dos pulmões? Estão me ouvindo melhor agora? Melhorou? Sim, melhorou. Tá, então, Eu acho que parou, professora, quando você falou sobre a tosse, falta de ar e seguida de dor, e depois começou a travar bastante. tá, tosse seca, né? Então, justamente, essa tosse seca e a falta de ar, que é justamente característico do aparecimento dessa infecção paralela, né, que geralmente é uma infecção bacteriana. Então, os medicamentos, eles são basicamente paliativos. Tá travando de novo, professor. Vocês estão ouvindo? Gente, eu acho que caiu. Agora que eu vi que ela saiu.
Gente, ela vai poder voltar ou vai ter que criar outra sala? Eu acredito que ela vai criar outra sala, Jade. Pô, pior que tava logo no finzinho, cara, pra terminar. É a melhor parte, ó. Prestando atenção. Já tá bom, né, gente? Eu acho. É muito linda, é muito bacana, meia aula, mais 10 horas, né? Desde as 6. Mas eu preciso que ela termine. Pois é, Não, né? tudo bem. Mas sem problema, é ao vivo mesmo. Isso faz parte da minha apresentação, não poderia ter caído. É muito azar. Faz parte. Gente, o que rolou? Eu saí da sala. A professora A saiu. professora saiu e voltou. Normal. Tá sendo gravado, né? Eu me sinto mais acolhida assim que eu vejo que não é só minha internet que tá ruim. Pessoal, mas aí o que vai acontecer agora? A aula está sendo gravada, a professora não entra, a gente vai perder tudo que aconteceu? Pior, né? A gente nem pensou nisso ainda. Não, esse é o momento making off. Relaxa. Ela disse que Continua. continuar na próxima, se ela demorar também. Não sei, mas eu tô dizendo assim, tipo, se ela não voltar, como é que vai pausar essa gravação? Quem vai fazer isso? Como é que é? Eu não conheço, não sei como é que é isso. Se ela não voltar, Ela vai parar voltou. com todo mundo sair. Aí voltou. Aí, Voltei. Eita, que negócio mais ruim aqui. Tá ruim hoje. Então bora voltar aqui, bora tentar voltar, né? Então, essa demora no tratamento, no início do tratamento paliativo, pode estar relacionado com a alta taxa de morte, né? Eu não sei como é que vai ficar essa gravação aí, se toda hora eu tô caindo, não sei se aparece vocês ou se aparece eu, depois a gente vê. Então, olha só, após esse processo inflamatório, né, que é provocado, né, por uma reação do sistema imunológico, vai ocorrer a liberação de muitos leucócitos, e esses leucócitos vão liberar substâncias que nós chamamos de citocinas, que é justamente aquela fase que você já deve ter ouvido falar, que é a tempestade de citocinas. Essa tempestade acaba provocando lesão dos pulmões e outros órgãos, justamente porque elas têm a função de tentar recrutar mais células do sistema imunológico na tentativa de eliminar esses agentes agressores, né? Então, na realidade, o sistema imunológico ele tem essa importância, né? Mas ele acaba, às vezes, provocando uma série de problemas, assim como é o caso da alergia, né? Então, o que é uma alergia? A alergia é uma reação de hipersensibilidade. Então, é algo que não deveria estar sendo tão fortemente combatido pelo sistema imunológico, justamente porque não é uma partícula nociva, né? É só um grão de poeira, é só um alimento que a pessoa ingeriu, que ela não se dá com aquele alimento, só que aí o sistema imunológico reconhece como agente agressor e inicia aquele processo alérgico que é necessário utilizar, né, os antialérgicos ou corticosteroides, que é mais ou menos isso que acaba acontecendo na COVID. Então, o tratamento ele é baseado no antibiótico para controlar a infecção
paralela, infecção bacteriana paralela, é baseado na acetilcisteína, que é um fluidificante, né, das secreções, fazendo com que essa secreção ela não se paralise no pulmão, né, fazendo com que ela consiga ser renovada, né, baseado também na utilização de corticosteroides, que é justamente para reduzir essa resposta inflamatória, algumas vezes anti-inflamatórios e também analgésicos para evitar, né, a dor. Mas, de qualquer forma, esses tratamentos, eles não são uma garantia, né, de que a pessoa ela vai reagir, né, adequadamente contra o vírus, né? Então, após essa reação inflamatória do nosso sistema, das nossas vias aéreas, né, pulmonar principalmente, a doença ela pode se agravar, né, e as células pulmonares elas entram em fibrose, ou seja, elas se tornam rígidas e impede que ocorra a troca gasosa. É por isso que a pessoa com Covid ela tem uma falta de ar muito intensa. Ela respira, né, ela chega a respirar, ela inspira o ar, mas esse ar, ele não chega na corrente sanguínea, por quê? Porque esses alvéolos, eles já estão em fibrose, então os pulmões, eles acabam piorando, né, causando uma síndrome de desconforto agudo grave, que é aquela, né, etapa em que, geralmente, o paciente, ele precisa ser entubado. Então, essa síndrome, ela vai gerar alterações na pressão arterial, porque aí o oxigênio não está chegando, então o coração acaba precisando bombear com mais força, né, para levar o oxigênio e energia para todas as células. Essa pressão arterial, ela também aumenta devido à formação dos trombos, né, o que eleva a mais ainda a destruição dos alvéolos pulmonares. Então, aumenta o desconforto respiratório, diminui mais ainda a saturação de oxigênio, e aí, nesse caso, né, a intubação, ela se torna indispensável, senão a pessoa ela vai acabar, né, chegando a óbito por uma insuficiência cardiorrespiratória. Então, o ventilador mecânico, o que ele faz? Ele promove uma pressão positiva de oxigênio, né, fazendo com que mais oxigênio chegue nas células de todo o corpo, né. Então, além dessas alterações na pressão arterial, que são provocadas pelos microtrombos, eles podem causar também insuficiência renal e coagulação intravascular disseminada, ou seja, dentro de todos os vasos sanguíneos está ocorrendo a formação desses trombos, que é semelhante a um processo de coagulação sanguínea. Então, estão se formando vários pontos de coágulo no organismo, gerando o aparecimento de hemorragias, lesões nos vasos sanguíneos. E aí, né, a gravidade do sintoma é que vai indicar o prognóstico do paciente. A gravidade e a capacidade de conseguir controlar esses sintomas vão indicar o prognóstico do paciente. Por isso que, geralmente, acontece também a administração de anticoagulantes, né? Então, os anticoagulantes, eles servem para ajudar a evitar a formação desses trombos. Mas nem sempre esses medicamentos conseguem ser tão eficazes. Certo? Alguém queria falar alguma coisa? Professora, então essas paradas cardíacas que a senhora falou, elas são resultado desse trabalho exacerbado que o coração tem que fazer, né? Sim, exatamente. O trabalho exacerbado sem eficiência, né? Porque, na realidade, o coração bombeia o sangue para levar oxigênio e acaba não levando oxigênio porque não tem oxigênio suficiente. Então, enfim, é uma confusão doida, né? Então, o organismo ele está totalmente descompensado. Exatamente, olha. Então, olha só a pergunta que tem aqui no chat. Se a ECA é a mesma enzima, né, que regula o sistema renina aldosterona, que é justamente o que vai afetar a pressão arterial. Né? Então, é exatamente isso que acontece. Enfim, desregula todo o nosso organismo, né? Então, é por isso que é uma doença acabou se tornando uma doença tão grave, tá? Então, em relação aos sintomas da Covid-19, os mais comuns, febre, tosse seca, cansaço, menos comuns, dores, desconforto, dor na
garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar e olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos e dos pés. E os sintomas graves são dificuldade de respirar, falta de ar intensa, dor ou pressão no peito, perda da fala ou perda do movimento, insuficiência renal e parada cardiorrespiratória. Adriano, já teve Covid? Tossia e vinha sangue. Nossa, poxa, graças a Deus, né? Conseguiu se recuperar. Mas, lembrando, várias sequelas. Nossa, Giovana também. Meu Deus. Olha, impressionante. Realmente, né? As pessoas que eu conheço também que tiveram, o meu cunhado, ele é motorista da ambulância da Unimed, né? Então eles estavam trabalhando todos equipados, né, com aqueles equipamentos tudo, mas ele acabou desenvolvendo, nossa, ele tinha febres tão altas que ele delirava. A esposa dele, ela chegou a achar que ele ia morrer. Eu tenho uma amiga também que ela disse que ela ficou toda inchada, né, por conta da insuficiência renal que ela teve, né, ela ficava toda inchada, cheia de manchas na pele, estava totalmente inchada, muito edema, mesmo a pele, coisa, tudo. Ela disse que ela chegou a se despedir dos filhos dela porque ela tinha certeza que ela ia morrer. Então, realmente é uma coisa assim. Semana passada, né, eu tive a notícia de que uma amiga minha tinha falecido. Depois que eu fui descobrir que ela já tinha uma insuficiência renal, que ela estava esperando, né, para fazer uma cirurgia nos rins, então isso acabou agravando, né, e fazendo com que a morte acontecesse muito rápido. E no dia seguinte, no sábado, eu tive a notícia que meu tio faleceu. Não sei se o Fábio chegou a compartilhar com vocês um pedido, né, de doação de sangue. Ele já estava na UTI há 3 semanas. Ele deu entrada no dia 25 de fevereiro no Hospital Porto Dias. Ele ainda estava consciente, né, recebendo os tratamentos, ainda estava consciente, até que poucos dias depois ele foi entubado e passou 3 semanas na UTI, chegou a ponto, né, de necessitar de sangue, porque realmente a situação da coagulação sanguínea dele já estava bem, bem grave. E quando foi no sábado, eu recebi a notícia que ele havia falecido, né. Ele também tinha pressão alta e, por incrível que pareça, né, ele trabalhava na área hospitalar e ele era fornecedor de oxigênio para diversos hospitais, né, aqui de Belém, e ele, por ironia do destino, ele acabou, né, morrendo, entubado com oxigênio que ele mesmo fornecia. Mas, enfim, muitas notícias que a gente recebe. Eu cheguei a ficar mal logo no início da semana, eu achava que eu não ia conseguir nem dar aula, mas a gente tem que realmente se cuidar, né? Vocês que alguns aqui que já tiveram, né, então sabem que não estão totalmente livres, né, da doença. Essas sequelas, elas podem perdurar por muito tempo, né, então a gente deve manter os cuidados, manter uma alimentação saudável, manter uma boa hidratação, manter a atividade física, manter pegar sol regularmente, né, que a vitamina D ela também ajuda bastante. E eu conheci várias pessoas que se recuperaram, né, saíram do hospital, tudo com a plaquinha, né, de vencer a Covid, e que cerca de 1, 2 meses depois acabaram indo a óbito porque não se cuidaram, né, achavam que estavam totalmente curados, e aí relaxaram, né, não sentiam um desconforto, alguma coisa, não procuraram novamente o médico, né, então realmente é uma doença muito agressiva. Quem é que vai tomar vacina? Amanhã. Que idade vocês têm, gente? Militares, Adriana? professora. Ah, tá. Olha que chique. Ai, que bom. Que bom, muito feio. A minha mãe tomou quinta-feira também. Adriano velho. Da linha de frente, realmente. Inclusive, a moça que vacinou a mamãe, ela disse que eles não tomaram a vacina.
né? Apesar de eles estarem lá na linha de frente, eles não tomaram. Mas, infelizmente, né? A gente não sabe que critérios são esses, né? Agora, os professores, nós vamos entrar, né, como grupo prioritário, depois dos idosos, assim como policiais e agora garis também, né? Eu creio que rodoviários também devam entrar, porque não pararam, né, nem no lockdown, nem em nenhum momento da pandemia, assim como o pessoal do supermercado, né, pessoal das clínicas particulares também, enfim. O certo mesmo é que todo mundo deveria logo tomar, né? Mas já que não tem vacina para todo mundo, então vamos fazendo da melhor forma. Eu espero, né, que os governantes eles tenham uma boa, eles sejam iluminados, né, na hora de decidir quem é que vai tomar e quem não vai. É verdade. O que importa é que já o pior já passou, né? Graças a Deus. Bom, e em relação aqui ao tratamento, né? Até o momento não existe medicamento específico, né? Como eu falei, os tratamentos são baseados, né, na contenção dos sintomas, né, no controle desses sintomas. Existem vários tratamentos sendo investigados, vários tratamentos sendo testados. Várias vacinas, né, já foram lançadas, tem níveis de eficácia variados, porém, né, a gente sabe que vacinar uma população mundial inteira em pouco tempo é impossível. Então, a gente está nessa expectativa, né, de que essa vacina ela chegue o mais rápido possível. Profilaxia, a única profilaxia, né, é a vacinação, não existe tratamento precoce, não existe tomar ivermectina para prevenir coronavírus, até porque a ivermectina, ela se mostrou eficaz in vitro, né, mas in vivo, infelizmente, ela não teve tanta eficácia, né, até porque já ouvi vários relatos e existiram vários estudos que pessoas que tomaram ivermectina no início da infecção acabaram indo a óbito, assim como pessoas que não tomaram também acabaram, né? Então não existe essa eficácia assim tão milagrosa, né? E a ivermectina, ela é um medicamento antiparasitário, né? Então, ela é para ectoparasitas, na realidade. Então, ela é uma medicação relativamente tóxica e prejudicial ao fígado. Então, essas pessoas que andam tomando essa ivermectina aí por conta própria, até porque é um medicamento que não necessita de receita, né? Elas estão tendo problemas hepáticos, né? Inclusive, já chegou o caso de uma pessoa jovem, né, se eu não me engano, 19 anos, que está necessitando de um transplante de fígado por conta de ter tomado ivermectina demais por conta própria, né? Então, a automedicação, ela realmente sempre foi prejudicial e agora mais ainda porque, né, esse vírus, ele afeta várias partes do nosso corpo, tá? Então, a profilaxia, a vacinação é a melhor forma, né? As medidas de distanciamento social, higiene frequente das mãos, utilização de máscaras de proteção, né? E aí, tudo que a gente já está cansado de saber, né? Que a doença, ela é realmente agressiva, né? Ela não é só uma gripezinha, como muitos acabaram divulgando e menosprezando a doença por conta desse menosprezo e dessas falsas divulgações, né? Nós estamos nesse caos, né? Que nós estamos vivendo, que ninguém tem vaga, ninguém tem nenhum tipo de expectativa ou esperança, né, de melhoria do nosso sistema. Nós já estamos em lockdown há praticamente 2 semanas, né, vai fazer 2 semanas, e eu não vejo melhoria do sistema de saúde, não vejo liberação de leito, não vejo nada disso, justamente por quê? Porque tem muita gente ainda esperando, tem muita gente na fila de espera para leito, então não vai reduzir agora. É claro que ninguém quer mais uma semana de lockdown, eu também não quero, eu prefiro, né, que as coisas voltem à pseudonormalidade como estava, né, mas, enfim, a gente tem que pensar também, né, nessa possibilidade da gente precisar desse sistema de saúde e a gente não ter, infelizmente. Eu deixei para vocês 2 vídeos para vocês
terem um conhecimento mais aprofundado, né, sobre a evolução dessa doença, né, um vídeo que na realidade é uma entrevista, né, de um grupo de pesquisadores do Instituto Butantan, e um outro vídeo que conta justamente a fisiopatologia ou a evolução, né, dessa doença no nosso organismo. Eu creio que vai ser uma boa distração para vocês, né, e uma boa complementação também no nosso conhecimento, tá? Bom, então, acho que é isso. Alguém tem alguma... Olha, tem alguém que levantou a mão aqui, Matheus. Alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente finalizar? Professor, em relação aos adenovírus, os adenovírus são aqueles vírus que só têm DNA ou é igual aos retrovírus que tem restrição? É aquele que só tem alguma enzima específica? Os adenovírus, eles são vírus de DNA. Então, são todos que têm DNA. Sim. Eles são caracterizados justamente por conta, né, da presença do DNA. Professor? Sim. Eu vou levar minha mãe para vacinar amanhã, aí o que você recomendaria para depois da vacina? Porque eu acho que a pessoa tem que repousar, descansar, esse tipo de coisa, como é que funciona? Alimentação, né? Uma boa alimentação, um repouso, não pode ingerir bebida alcoólica, né? Essa recomendação é em torno de 15 dias após a vacinação, né? E a minha mãe tomou na quinta-feira, e ela não teve reação nenhuma, ela só dormiu que só. Não sei se foi o cansaço, que a gente estava muito tempo sem sair de casa, ela quis ir andando, né? Eu moro aqui próximo do Pátio Belém, e ela tomou vacina lá no Colégio do Carmo, né, na Cidade Velha, a gente foi andando até lá. Não sei se ela cansou da caminhada, que até eu também nunca mais tinha saído de casa. E aí, enfim, não existe assim maior recomendação. É claro que se a pessoa tiver febre, né, que são poucos relatos que eu tenho ouvido de algum tipo de reação ou dor, né, muscular, pode tomar um analgésico sem problema nenhum. Mas, de modo geral, a recomendação mesmo é em relação à bebida alcoólica, né, que parece que tem influência mesmo, né, 15 dias depois. Tem gente que já está exagerando, já está dando 30 dias para garantir, né? Não tomar bebida alcoólica durante 30 dias, ou seja, 60 dias, porque a próxima dose é em torno de 30 dias também, né? Tá ótimo, obrigado, professor. Boa noite. Nada, boa noite. Acabamos, então? Mais alguém tem alguma dúvida? Bom, se ninguém tem mais nada, então nós vamos finalizar, né? Assistam. Boa noite. Nada, só obrigada, boa noite. Imagina, eu que agradeço. Aí eu vou postar atividade também referente a essas duas aulas, tá? Eu não sei se eu vou postar a atividade que eu já tenho pronta, eu acho que eu vou acrescentar mais algumas questões em relação a essas questões que surgiram aqui nas perguntas que nem eu soube responder, então a gente vai, daqui para amanhã eu posto essa atividade, tá bom? Tá ok, professor. Tudo bem. Tá bom, Ok, então, professor. gente. Obrigada pela atenção, obrigada pela interação. Boa noite. Boa noite. Tenha um ótimo final de semana, tá? Boa Se noite, cuidem, professor. continuem se cuidando. Boa noite a Boa noite, todos. professor. Fiquem em casa. Tchau. Boa noite, professor.